Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja com saúde, tá bom? Mais um vídeo para o canal. Quero dizer primeiramente a todos os inscritos, muito bem-vindos, tá bom? É um prazer ter vocês comigo aqui novamente. Bom, hoje eu quero falar, eu até fiz umas anotações aqui. Eu quero falar sobre 5 coisas que a maternidade me fez enxergar melhor. Porque assim, quando a gente não é mãe, a gente tem vagas. Como que eu posso dizer pra vocês? A gente tem vagas ideias sobre o assunto, sobre o sentimento, né? E eu acredito que se eu fizer essas 5 perguntas aqui, né? Ou esses 5 questionamentos para algumas mães aqui, eu tenho certeza que cada uma vai dar um ponto de vista diferente do que eu vou falar aqui, né? Porque isso, cada mãe é única, cada mãe tem sua experiência. Então eu vou passar assim um pouco do que eu aprendi nessa minha pequena jornada como mãe. Sei que eu tenho muitas seguidoras que são mãe de 1, 2, 3 e assim tem bastante experiência, tá? Então assim, na minha pouca experiência, eu quero falar de 5 coisas que eu comecei a enxergar melhor, tá? Primeiramente, só quero fazer uma ressalva aqui, que quando a gente é jovem, né? Jovem, vou falar por mim, muitas vezes até critiquei algumas mães por algumas atitudes. E hoje, sendo mãe, a gente consegue ter mais esse olhar, né? Com mais, não sei, um olhar diferente. Você consegue enxergar as situações diferentes. Então, hoje eu aprendi a respeitar muito cada mãe, né? Na sua essência. E assim, a gente vai amadurecendo também conforme a idade, tá bom? Eu fiz umas anotaçõezinhas aqui, tá? Então, uma das coisas que a maternidade me fez enxergar melhor dentro desse papel materno, digamos assim, é ter mais empatia pelas mães, né? Quando a gente não tem filho, né, a gente tem uma pequena realidade, né, do que é de uma mãe. Você faz uma ideia, né? Você faz uma ideia, você faz um pré-julgamento de como talvez possa ser, mas você só entende sendo, tá? Como eu já falei, quando eu era mais nova, né? Graças a Deus que o tempo faz a gente, pelo menos na grande maioria das vezes e dos casos, a gente melhora com o tempo, a gente adquire experiência, adquire conhecimento e a gente vai tentando melhorar, né? O Senhor vai nos moldando conforme o tempo vai passando também, né? Então eu procurei ter mais empatia. Hoje, sendo mãe, quando eu vejo uma outra mãe com um filho bebê, com um filho maior, passando por uma situação atípica, né? Eu consigo enxergar ela melhor do que com a Lúcia antes sem filho. Porque só quando você tem filho você consegue enxergar aquela realidade de outra forma, né? Então, assim, aí eu acredito que a empatia, quando a gente é mãe, se você já é uma pessoa que tem muita empatia, quando você se torna mãe, essa empatia tua, eu acredito que ela dobra, dependendo da mulher, ela até triplica. Porque você aprende a se pôr no lugar daquela mãe. Entende? Então eu acredito que a empatia, nossa, ela aumenta bastante. Ah, uma frase que toda mãe fala pra gente, eu como filha, né? Minha mãe fala assim. Então você só entende muito melhor quando sua mãe diz, né? Deixa eu ler aqui. Quando você só vai entender muitas coisas que a sua mãe diz pra você quando você se torna mãe. Minha mãe falava assim: deixa você ser mãe, deixa você ser mãe. E é verdade. Tem muita coisa que a gente só vai entender quando a gente se torna mãe, né? Eu acredito que muita coisa nesse 1 ano e 2 meses que eu tô vivendo, eu acredito que nesse 1 ano e 2 meses eu tenho uma carga, assim, vou falar de mim, tá? É uma carga, não é só uma carga de 1 ano e 2 meses. Parece que eu já tenho muita, não é muita experiência, muita vivência. E o amor que você sente, se alguma mãe algum dia tentar me explicar o que é o amor de uma mãe pelo filho, por favor, me fala, né? Minha mãe sempre fala que o amor de uma mãe é muito maior do que o filho por uma mãe.
E eu acho que é verdade. Hoje eu entendo essa frase dela. E o valor que a mãe tem, né? O valor de uma mãe, você só entende quando você é mãe. Porque só a mãe sabe o sacrifício que ela vive, né? O abrir mão que ela vive. Por muitas vezes você deixa de viver por você para viver pelo seu filho, principalmente no começo, né? Então só uma mãe, né, sabe de tudo isso, né? Então eu acredito que muitas das coisas que você só vai entender quando você se torna mãe. E o amor pelo seu filho é uma delas. Às vezes, quando eu não tinha filho e eu trabalhava, e às vezes nos local de trabalho, né? E você vê aquela. Não é nem aquela idolatrar o filho, não é isso, mas sabe? Que às vezes eu achava que era excesso de amor. Ai, meu filho, ai, meu filho. E hoje eu vejo que não é excesso de amor, é só amor de mãe. Porque a mãe ama sem medidas, não é, meninas? Para vocês que são mãe, vocês vão me entender. Mãe ama sem medidas. Essa é a verdade. E então essa é a segunda, né? Coisas que você só vai entender quando você se torna mãe. A terceira dela é que você enxerga um lado melhor do seu marido, né? Você pode ficar imaginando como ele vai ser pai, mas você só vai saber como ele vai ser pai quando ele realmente for pai, né? A famosa frase: nasce um bebê, nasce uma mãe. E a gente esquece que também nasce um pai, né? Eu confesso para vocês que o Anderson, no quesito maternidade, o Anderson me surpreendeu muito. Quem conhece o Anderson sabe que o Anderson é uma pessoa, né, alvoroçada, não é. Eu tô tentando achar a palavra. Destramelhado, não sei. O Anderson é o jeitão do Anderson de ser. Mas o Anderson, quando se tornou pai, ele nasceu um novo Anderson, sabe? O Anderson da banho, desde que a gente veio pra casa com o Caleb da maternidade, o Anderson sempre me ajudou com o Caleb, com os cuidados do Caleb. Eu nunca dei banho no Caleb sozinha, eu acho. Sempre o Anderson tava comigo. Hoje em dia, quem dá banho é o Anderson. Ele, na maioria das vezes, coloca o Caleb pra dormir. Então, confesso que é pra vocês, assim, abrindo meu coração. O Anderson, ele me surpreendeu e me surpreende muito como pai. E assim, é maravilhoso você enxergar seu marido dessa forma, né? A gente aprende a admirar muito mais. Então, assim, se você que é mãe e esposa, procure olhar seu marido com esse olhar de admiração pelo pai que ele é, pelo pai que ele se tornou. Porque nós, como pais, tudo que a gente faz, na grande maioria das vezes, quando se tem filho, é para os filhos. Você procura trabalhar melhor, procura um trabalho às vezes melhor para poder ajudar na criação dos seus filhos. Então, tudo que a gente faz é voltado para os filhos. Então, é isso, sabe? Nasce uma mãe e nasce um pai. Então, é isso. O Anderson, como eu estava falando, ele é um excelente pai. O Caleb é muito feliz em ter ele como pai. Tá? Então, assim, só uma reflexãozinha. Olhe mais para o seu esposo nessa questão, sabe? Procure admirá-lo pelo pai que ele se tornou para o seu filho ou para os seus filhos, tá? A quarta coisa é que, na grande maioria das vezes, as mães são estressadas, né? Uma vez eu tava na loja e a mãe de dois, um andando pra loja e o outro tava no colo. E ela toda estressada, pelo amor de Deus, não sei o que, reclamando, né? Ela falou: ai, moça, desculpa, o Caleb era mais bebezinho. Ela falou: ai, moça, desculpa, eu tô estressada. Eu falei, você é mãe. Por isso que você tá estressada. Dificilmente não tem uma mãe que vai passar por estresse, porque a carga maior da maternidade não adianta, ela é nossa. Né? Na grande maioria, as mães que ficam mais com os filhos, então a gente tende a ser mais estressada. Só que assim, você pode ser estressada com seus filhos, né? Até às vezes o marido estressar, você não gosta. Mas hoje eu entendo quando as mães são estressadas. Às vezes eu tô em algum lugar, né, na casa de alguma das minhas irmãs, que a grande maioria tem filho, mais de um filho.
né? Eu vejo que um sobrinho começa a dar trabalho, já, não, vambora pra casa, porque já tá dando trabalho. Quando eu não tinha filho, eu falava assim, nossa, custa, põe a criança pra brincar, né? Fica mais tempo. Hoje eu entendo. Por que hoje eu entendo? Eu, às vezes, eu vou na minha sogra, eu vou em algum lugar, eu vejo que a Caleb já começa a ficar estressado, já começa a chorar por causa de sono. Eu falo, aí, Anderson, vambora. Porque o porquê do vambora? Porque na sua casa você se entende mais com seu filho. Ele vai estar no ambiente dele. Você chegando em casa já vai fazer todo aquele ritual do sono, o ritual da sua casa. Sabe? Vocês estão conseguindo me entender? Mas é isso, né? E uma coisa já reparei também, parece que a gente tem mais a ter a paciência com o filho dos outros do que com o nosso, não é? Mas a maternidade, ela exige muito de nós nesse sentido, da paciência, da calma. E eu tô vivendo isso na minha realidade. Eu que optei em ficar com o Caleb. As mães que geralmente deixam os filhos na creche passam praticamente bastante tempo, né, longe. Então chega, dá aquela saudade. Mas a mãe que fica com o filho toda hora, o dia inteiro, não tem como ela chegar um momento que ela vai se estressar, né? Que ela vai algumas vezes perder até a paciência. Que isso é normal, né? Que é normal. Isso faz parte da rotina de uma mãe, né? Quando a gente, agora eu vou falar por mim, quando às vezes eu fico estressada, eu falo, ai, Senhor, sabe? Principalmente quem conhece a minha história, que eu demorei muito para ter o Caleb, demorei muito para ser mãe, demorei muito ao meu ponto de vista, tá? Mas para Deus a gente não sabe, né? Talvez não, era a hora que, né, de Deus, então Deus me deu no tempo dele. Então, quando eu passo por alguma situação assim, de estresse, eu falo, ai, Senhor, me perdoa, porque eu pedi tanto por esse filho. E quando eu olho para ele assim, sabe, brincando, sentado, dormindo, eu olho para ele e falo, filho, a mamãe em oração pediu tanto por você, sabe? Então, assim, quando eu tô estressada, eu olho para ele e falo, poxa, eu pedi tanto por você, filho. E a mamãe tá aqui, às vezes estressada com você, perdendo a paciência algumas vezes. Mas eu acho que toda mãe vai ter essa sensação de culpa, né? Ai, que eu poderia ter feito melhor, Mas isso é normal. A maternidade é isso. Ela nos ensina a ser lapidadas como mulheres, como pessoas, né? E é muito bom porque você aprende bastante, né? Tendo filhos. E você tendo filhos, você se torna uma pessoa muito melhor, acredita em mim. E geralmente, primeiro, né? Nós temos que ser pessoas melhores para Cristo, porque é isso que ele nos ensina, né? Sede perfeitos como eu sou perfeito. E depois que você se torna mãe, você procura sempre ser uma pessoa melhor, porque tem alguém ali que tá, ó, de olho em você, se espelhando em você, né? Então, é isso, a questão do estresse na maternidade, né? A questão do estresse na maternidade dá outro vídeo pra falar. Mas que é muito difícil não ter uma mãe que, né, que tá ali estressada, nervosa, mas faz parte da maternidade. E quinta e última é que quando você se torna mãe, eu até anotei aqui, nasce outra mulher em você, né? Principalmente no começo da maternidade, você deixa você de lado por um tempo e você se dedica só ao teu filho. Porque é natural, ele acabou de nascer, ele depende 100% de você pra tudo. Aí, conforme vai crescendo, né, as coisas vão mudando. Mas no começo, tudo é pro filho. E não muda muito, eu acho, né, mães? Eu acho que até enquanto o filho vive, a gente praticamente, eu acho que vive pra eles, né? Eu vejo a minha mãe com os filhos todos crescidos, cada um seguindo a sua vida, mas a gente vê que pra ela os filhos são tudo, né? Deus em primeiro lugar, claro, mas depois é os filhos. Realmente os filhos mudam muito a gente. E eu vou falar como mulher, né? Eu duvido se eu perguntar pra qualquer mãe aqui, né? Se eu tivesse a oportunidade de conversar com vocês numa mesa redonda, né? É impossível você continuar sendo a mesma pessoa sendo mãe, né? A gente muda, mas a gente muda para melhor,
Como eu falei, a gente se torna uma pessoa que tem mais empatia pelas outras. Você enxerga, sabe, o mundo de outra forma. Você quer sempre ser um bom exemplo porque você sabe que tem alguém se espelhando em você. Você aprende a cozinhar para quem não sabe cozinhar, para fazer aquele bolo gostoso para o seu filho. Você vira médica, enfermeira, professora. Você é tudo para o seu filho, pelo menos durante um certo período, né? Os nossos pais, né? Eu vou falar por mim, assim, quando sua mãe, eu vou falar como filha agora. Minha mãe, para mim, quando eu era criança, né? E até hoje, mãe é referência para o filho. Mas a tua mãe, por um bom período de tempo, nossa, ela é tudo para você, né? Ela que te protege. Às vezes meu pai queria bater em mim. Ela, não, não bate. Mãe é aquela que protege, aquela que acolhe, que defende, que ama sem medidas, né? Então, assim, a maternidade, você se torna mãe, sua vida muda. Se ela tá assim, ela faz isso. Eu falo que principalmente quando eu engravidei, né, porque era uma gravidez muito desejada, não que a sua não seja, né, toda a gestação, eu acredito que quando você quer ser mãe, ela é muito desejada. Se demora um mês, se demora um ano, dois, não importa. E assim, é um misto de alegria. Você, ai, tô grávida. Ai, você faz, ai, aquela é uma felicidade tão grande. Mas na mesma medida que vem a felicidade, vem as preocupações, não é? Você não vê a hora de escutar o coração. Aí tem os ultrassons, você não vê a hora de, sabe, de eu ver aquela imagem. Então, assim, ser mãe é é padecer no paraíso que fala, né? E é verdade, mas é maravilhoso, né? Essas 5 coisas que eu falei pra vocês, me fala aí nos comentários, né? As mamães que estão me assistindo, me fala pelo menos uma, 2 coisas aí que vocês acham que a maternidade mudou na vida de vocês, tá? Eu falei 5 das poucas coisas, porque como eu falei, se a tua vida tá assim, ela vira de ponta cabeça. Mas é sempre pro melhor. Como eu sempre falo, quando é em relação a filhos, a nossa vida muda tudo, né? Mas muda para muito melhor. E você talvez só vai me entender, né, quando um dia você for mãe, tá? Eu tô falando, tô parecendo a minha mãe falando isso. Mas era isso, eu queria passar isso pra vocês, compartilhar esses momentos com vocês, tá bom? Me fala aí nos comentários a questão do marido de vocês, se vocês têm ajuda dos papais aí, eu espero que sim, né? Como eu sempre falo, eu sou muito feliz, eu sou muito agradecida a Deus por eu ser mãe, por eu não passar dessa vida sem ter esse prazer de ser mãe. Graças a Deus. Graças a Deus que eu não vou passar dessa vida sem ser mãe. Porque é muito bom demais ser mãe, né? Você só multiplica, né? O amor, né? Você e teu marido, às vezes muitas pessoas acham que um filho vai atrapalhar o casamento. Pelo contrário, filho, ele não divide. Filho, ele só multiplica. Pelo menos é pra ser assim, tá bom? Olha lá, ó. Caleb já tá estressado. Vou lá pegar ele. Mas é isso, era isso que eu queria passar pra vocês, tá bom? Me falem aí nos comentários se vocês querem saber mais alguma coisa sobre maternidade, que eu vou providenciar, tá bom? Como eu já disse, é um prazer ter vocês aqui. Pra você que não é inscrito, se inscreva, dê o seu like aí que gostou, tá bom? Se possível, compartilhe o vídeo. E é um prazer ter vocês aqui comigo. Bem-vindos aos novos inscritos, tá bom? De coração, tô muito feliz. Tô quase batendo os 200 inscritos, olha. Que gostoso. É muito bom pra gente que trabalha com isso. Eu falo trabalho, tá, pessoal? Eu não sou nem remunerada, né? Mesmo porque meu canal é bem novinho, mas eu vejo como um trabalho. E eu tenho bastante responsabilidade e assumo e encaro como um trabalho. Então é isso. Sem mais delongas, um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, que se Deus quiser será na terça-feira. Tchau!